Olá, bom dia! Começa agora o nosso Check-up Saúde, o programa que coloca você frente a frente com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Nunca fomos bombardeados com tanta informação. No computador, celular, o tempo todo. Com assuntos que abordam saúde não é diferente. Mas com tanto conteúdo à disposição, as notícias falsas e fantasiosas que geram desinformação avançam tão rápido quanto a velocidade da internet. Eu mesmo que estou um pouquinho acima do peso, tenho recebido às vezes de parentes ou amigos uma dieta milagrosa, um tratamento que vai revolucionar a minha vida. Isso às vezes parece algo tão rápido e imediato que eu fico com o pé atrás. Eu quero saber se aquela informação realmente é verídica, se eu posso confiar naquilo. Uma pesquisa realizada pela empresa Ibu revelou que os brasileiros estão cada vez mais à procura de informações confiáveis sobre saúde. O levantamento mostrou uma mudança no comportamento do brasileiro. Os usuários da internet estão desconfiando mais de publicações compartilhadas nas redes sociais e dando mais credibilidade a sites, portais de notícias e TV aberta. Conteúdo produzido por jornalistas profissionais e especialistas na área médica. Na Rede Vitória, os assuntos sobre saúde já são debatidos na TV, rádios e online. E agora terá uma base mais sólida e abrangente, a Rede Saúde. Ele traz esse DNA de informação de qualidade para a população, que antes tinha que ficar ali refém de digitar na internet sobre o assunto, mas ele tem um outro pilar muito forte, que é a conexão de empresários, do mercado da área da saúde. Porque eu só consigo resolver, de fato, problemas tão particulares da saúde do Espírito Santo, que reflitam em sucesso na saúde da população, se eu unir a cadeia produtiva. O projeto inclui o quadro semanal Saúde Pública, na Rádio Pan News, Vida Saudável, no jornal online Folha Vitória, o programa Check-up Saúde na TV Vitória, que terá 2 temporadas anuais, e os eventos Saúde em Fórum. Uma cerimônia para convidados em Vitória marcou o início da Rede Saúde. O lançamento reuniu integrantes do projeto e representantes do mercado. A Rede Vitória abraçando esse projeto, a gente consegue ser mais forte e contribuir com a evolução da economia capixaba e da sociedade capixaba. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de bem-estar, estamos falando de algo que impacta a vida de todos nós. Então já sabe, se você viu informações sobre saúde e bem-estar aqui na Rede Vitória, pode confiar. Num país com tanta desigualdade, democratizar a informação para que a população possa tomar as melhores escolhas em prol da sua saúde é um grande diferencial do Rede Saúde. Então é isso que a gente quer promover, é democratizar a informação com muita qualidade, com profissionais que às vezes essas pessoas não teriam acesso, com dicas fáceis dele colocar em prática no seu dia a dia e realmente transformando a saúde no nosso estado. Hoje vamos tratar de um tema que é sempre polêmico, com muitos tabus, mas que precisa ser debatido e esclarecido: o emagrecimento. Aqui no estado, quase 130 mil pessoas estão com sobrepeso e quase 135 mil estão diagnosticadas com obesidade. E o que fazer para mudar essa realidade? É o que vamos saber a partir de agora. Eu te convido a ficar aqui com a gente no Check-up Saúde e nossas grandes especialistas. Hoje, doutora Gisele Lorenzoni. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Alice. Obrigada pelo convite e por falar de um assunto que é tão debatido, né? Um assunto que é tão importante e uma doença que vem crescendo cada vez mais. E hoje temos uma convidada, empresária, Pamela Sabino. Seja bem-vinda, Pamela. Muito obrigada. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre a minha trajetória de perda de peso. Minha adolescência, eu era bem obesa, era uma pessoa obesa. Meus 14 anos, já pesava ali uns 105 quilos. E isso me incomodava muito por causa da minha aparência, que não me agradava, olhava no espelho, não gostava do que eu via. Porém, nunca consegui ter uma constância em atividade física, minha alimentação não era adequada.
E isso me incomodava muito. Fui crescendo, fiquei adulta. Já fazendo dieta e sempre, Pamela? Sempre quando você falhando. se percebeu dessa forma, você já tentava encontrar fórmulas para emagrecer? Mas não conseguia manter uma constância, né? E aí, em 2017, eu me pesei, fui fazer uma aula experimental no circuito de areia e me assustei. Pesava 113 quilos. E aquilo ali me deixou muito preocupada, porque eu não me enxergava daquela forma. Não me enxergava. Se falasse assim, Pamela, 113 quilos, eu não me via daquela forma. E aí eu decidi continuar ali naquele circuito fazendo atividade física. Porém, mais uma vez, não consegui manter uma constância. Só em 2020 que a chavinha virou na minha cabeça. Mantive uma sequência de atividade física, alimentação, já conseguia me alimentar melhor. E aí consegui, colocava metas e aí consegui perder peso. Aí sim, só aí a partir da chavinha ter virado na minha cabeça que eu consegui obter sucesso. Mas assim, aconteceu alguma coisa específica, assim, que te fez virar essa chave? Foi o susto? Foi o que você sentiu ali naquele momento? O susto, principalmente. E eu perdi meu pai em 2020 por um infarto. Meu pai faleceu. E aí em 2022 perdi meu tio também pela mesma doença. Então, aí a partir da estética, que foi o que me impulsionou a começar, a questão da saúde, ela fez eu continuar em busca de uma melhor qualidade de vida. Foi a sua força maior quando você viu a relação do emagrecimento com a saúde, não só com a estética, né, Pamela? Sim. Doutora, vamos entender então um pouquinho isso, né? Geralmente, qual que é o start das pessoas que leva as pessoas a querer emagrecer? É realmente a estética antes da saúde? Quando a pessoa é mais jovem, quando ela é mais nova, lá para na adolescência, já no adulto jovem, a maior preocupação é a estética, mesmo porque eles não alcançam os problemas que pode acontecer lá na frente. À medida que a idade vai aumentando, a gente começa a se preocupar um pouco mais com as consequências desse excesso de peso. Começa a chegar mais informação, você já processa mais as informações e aí você começa a se preocupar também com a saúde. Ainda hoje, muito se preocupa com a estética, isso é um fato, mas essa consciência de melhora da saúde tem aumentado muito. Doutora, e a gente fala do tema emagrecimento, né? Mas, de fato, o que é emagrecer? Porque Pamela conta na história dela uma questão de emagrecimento medido pela balança, né? A gente relaciona emagrecer com perda de peso. Vamos desmistificar esse assunto. Explica um pouquinho pra gente. A perda de peso é quando você sobe na balança e os ponteiros estão mostrando que esse número abaixou. Então, isso é perda de peso, é aquele que você considera quando você olha somente um número e não leva em consideração a composição corporal. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente leva em consideração vários fatores, né? A saúde, a massa magra, a massa de gordura, porque se você tem uma pessoa que tem um peso, tem uma composição corporal como uma pouca massa magra e um excesso de massa gorda, você tem que avaliar e tratar de uma maneira. Se você tem aquele paciente que tem um excesso de peso, que tem uma massa muscular boa, tem um excesso de gordura, mas tem uma massa muscular considerável, o seu tratamento é de outra forma. Então, a gente precisa separar esses grupos de pacientes, porque eles são diferentes. Cada um vai ter que ser tratado de forma individual. E a gente não consegue ter isso só numa balança normal, em que a gente avalia só aquele peso que você sobe e vê aquele número escrito embaixo ou em ponteiro. Então, a diferença basicamente é essa. Pamela, você contou com a ajuda de algum profissional? Isso foi sempre intuitivo? Foi mesmo olhando ali para a balança, entendendo só esse número ali absoluto, mágico? Como é que foi para você? Não, eu comecei sozinha mesmo, mas no percurso eu contei com a ajuda de profissionais, inclusive a doutora comentando sobre a composição corporal, né? Chegou meses que eu perdia 1 quilo e ficava, nossa, mas 1 quilo só na balança? Aí minha nutricionista vinha, meus médicos vinham e falavam assim, não, mas olha, você perdeu gordura, ganhou massa, então não vamos ficar focados só na balança, porque a sua composição corporal também muda. Então, assim, tive acompanhamento com nutricionista, aprendi a me alimentar melhor por conta disso. Você acaba aprendendo a fazer boas escolhas,
na sua alimentação e profissional de educador físico também. De uma maneira geral, doutora, como emagrecer de uma maneira saudável? Porque quando a gente pensa em emagrecer, a primeira coisa que a gente acho que quer como solução é: vou cortar alimentos, vou restringir ao máximo o que eu como. Quanto menos eu comer, é óbvio que eu vou emagrecer. E aí, essa é uma forma saudável de emagrecer? Não, de forma nenhuma. Primeiro, a gente tem que encarar o emagrecimento para o resto da vida. A gente não pode encarar o emagrecimento só, eu quero ir na festa, preciso entrar naquele vestido, tenho que perder um pouco de peso. E aí faz aquela dieta da sopa, para de comer tudo que tem pela frente. Quando você vai olhar, está comendo 800, 500 calorias. Então, você tem que analisar esse emagrecimento a longo prazo. Então, você tem que ir mudando seus hábitos. Assim como a Pamela falou, você tem que aprender a fazer escolhas. Você tem que fazer do emagrecimento de uma forma mais leve, mesmo porque você vai levar isso para frente. O estilo de vida, né? Mudar que os médicos tanto defendem. Isso. Iniciar uma atividade física, quem nunca fez atividade física, que seja como uma caminhada. Desmistificar que exercício físico é igual à academia. Existem várias outras formas de você se exercitar, que a gente ouve muito falar no consultório. Mas eu não gosto de academia. Mas exercício não é só academia, apesar de ser uma excelente opção. Existem várias formas a gente começar a se exercitar. A gente mora numa cidade que tem praia. Subir a escada do prédio. Exatamente. Escolher ir a pé na padaria ao invés de carro. Fazer algum percurso, né, doutora? Começar a fazer caminhadas. E à medida que você for se adaptando, melhorando seu condicionamento, você vai modificando. Pamela, hoje você chegou no peso que você quer? Está no seu peso ideal? Ainda não. Faltam uns 8 quilos. Tá bem difícil. Eu acho que sempre, né, as pessoas, principalmente as mulheres, sempre têm uns quilinhos a mais para perder. E eu acho, doutora, que uma dúvida muito comum é quando que deixa de ser saudável também emagrecer, né? Isso. E isso é muito importante, a gente precisa esclarecer. Deixa de ser saudável quando esse paciente começar a apresentar algumas alterações psíquicas, algumas alterações psicológicas, quando você começa a ter uma perda muito importante, tanto de gordura quanto de massa magra, quando você já começa a ter alterações hormonais ou algum tipo de alteração laboratorial. Então, assim, o emagrecimento, ele deve ser acompanhado de um profissional, seja nutricionista, seja um médico, um educador físico, para ele conseguir te orientar, né? E te orientar na hora que vai falar assim, tá bom, do jeito que você tá saudável, seus exames estão bons, sua composição corporal tá boa, não tem necessidade de perder, porque isso também traz consequências. Traz consequências para os ossos. A menina, quando jovem, se baixa de mais percentual de gordura, ela para de menstruar. E aí você faz aquele bloqueio do eixo em que a menina não menstrua, prejudica cada vez mais os ossos, você pode ter anemia, deficiência de outras vitaminas. Então, você começa a ter uma série de problemas também. Então, e você em casa, já se baseou em algum famoso para saber se o seu peso é o ideal? Essa é a história de muitas famosas que buscam emagrecimento e acabam influenciando também na nossa imagem corporal. De uma hora para outra, várias famosas apareceram mais magras nos Estados Unidos. A transformação de Khloe Kardashian é impressionante. A moda do emagrecimento rápido também chegou ao Brasil. Maiara, da dupla com Maraísa, eliminou dezenas de quilos. A cantora Mari Fernandes também tem chamado a atenção pelo novo visual, muito mais magra. A sua vida só vai tropeçar. Quebrou meu coração, são 7 anos de azar. A protagonista de todo esse emagrecimento repentino entre as celebridades é a semaglutida, um remédio que a princípio era usado apenas para o tratamento de diabetes tipo 2, mas que se popularizou muito pelo efeito na perda de peso. Hoje a medicação também é liberada pela Anvisa para tratar a obesidade. A semaglutida é aplicada por uma caneta injetável. Assim que cai na corrente sanguínea, chega ao cérebro e age na região responsável pelo apetite.
A substância é capaz de diminuir a vontade de comer. No estômago, a semaglutida consegue retardar o processo de esvaziamento gástrico, aumentando a sensação de saciedade. Emagrecer dessa forma pode parecer fácil, mas não é. A medicação tem contraindicações e efeitos colaterais, por isso deve ser prescrita por um profissional. Doutora Gisele, explica aí pra gente, é o famoso Ozempic, é isso no mercado? Isso. É para todo mundo, pensou em emagrecer, pode procurar um médico, tem alguma contraindicação? O que a senhora tem visto? Isso. Primeiro, toda e qualquer medicação, ele deve ser prescrito pelo médico, ele não deve ser usado de qualquer forma pelo paciente, porque toda medicação tem seus riscos, tem os seus benefícios, mas também tem seus riscos, que é a nossa grande preocupação. O Ozempic, ele é uma medicação amplamente utilizada, tem as suas indicações e ele tem realmente excelentes resultados naquelas pessoas que têm indicação de usar. Tem pessoas que não conseguem fazer uso devido aos efeitos colaterais, principalmente relacionados à náusea, constipação intestinal, dor de cabeça. Então, a gente tem que avaliar cada caso. Uma outra coisa importante em relação ao Ozempic é a dose. As pessoas, às vezes, sem orientação médica, iniciam com doses erradas e acabam tendo outros tipos de efeitos colaterais. Mas ela tem uma indicação, quando bem indicada, e o paciente segue as recomendações, né, de alimentação e exercício, o resultado realmente é muito bom. Doutora Gisele, assim como Pamela, falaram sobre a questão do exercício físico como um aliado ao nosso emagrecimento. A gente convidou um educador físico para dar as dicas do que realmente funciona, se você quer aliar dieta com exercício. HIIT é a sigla em inglês para treinamento intervalado de alta intensidade, sendo bastante difundido ao redor do mundo nos últimos anos e também bastante embasado pela ciência. Consiste em diversos protocolos, sendo os mais comuns de curta duração, com estímulos abaixo de 1 minuto, e de longa duração, com estímulos acima de 1 minuto, podendo ser dividido em 30 segundos de exercício de alta intensidade e 30 segundos de exercício de baixa intensidade, e isso repetido por alguns ciclos ou séries, como os praticantes chamam. Doutora, HIIT é para todo mundo? Não. Tem as indicações do HIIT, então tem que ser avaliado também pelo médico, pacientes idosos têm que ter avaliação de cardiologistas, mas a grande maioria da população se beneficia sim. O HIIT é um exercício que eleva bem frequência cardíaca, né? É um dos motivos, inclusive, que tem as recomendações adequadas, mas tem um resultado fantástico no emagrecimento. E você que quer aprender tudo sobre emagrecimento, fique aqui que no próximo bloco vamos falar de mitos e verdades. É daqui a pouco. Estamos de volta falando sobre emagrecimento com a nossa grande especialista, a doutora Gisele Lorenzoni, e também com uma convidada especial que lutou aí muito tempo com a balança, Pamela. Vamos lá, doutora, falar um pouquinho então de mitos e verdades, porque eu quero dar dicas de ouro aí para quem está nos ouvindo hoje. Vamos lá. Vamos começar entendendo sobre o comer de 3 em 3 horas. Eu preciso comer de 3 em 3 horas se eu quero emagrecer? Não. O que a gente precisa é colocar a quantidade de caloria diária que você precisa, bem distribuída e da maneira que você se adapta melhor. Então, isso pode ser uma maneira de emagrecimento, mas não é necessário que você faça dessa forma para perder peso. Doutora, e outra que eu quero saber se é mito ou verdade, beber água, antes era 1 litro, depois passou para 2. Tem gente falando agora que a gente precisa beber 4 litros. A gente anda na rua, tem aquele povo com um galão de água na mão. Beber água ajuda a emagrecer? Vale o sacrifício aí de tomar 4 litros de água por dia? Existe um cálculo que a gente faz para ter uma ideia da quantidade diária necessária para cada pessoa. Tá? Você multiplica, muito simples, multiplica 35 pelo peso, você tem uma estimativa de o necessário diário de hidratação. Agora, em relação ao emagrecimento, ajuda bastante, porque muitas vezes, e até mesmo 70% das vezes, a gente não tem fome, a gente tem sede. Então, isso acaba que você hidratando e bebendo água sempre, você diminui a fome também.
Doutora, e a gente está doido para chegar o friozinho aqui no Espírito Santo, né? Tem feito muito calor, a gente está esperando o inverno e dizem que inverno ajuda a gente a emagrecer, isso é verdade? Quando a gente está no inverno, com a temperatura mais baixa, o nosso corpo ele tem que produzir mais energia para manter a nossa temperatura interna adequada. Então, ajuda sim. Só que no inverno muitas pessoas acabam tomando aquele chocolate quente todo dia, comendo um pouquinho mais de massa. Então, ele pode até ajudar, porque realmente aumenta a nossa termogênese, aumenta a produção de calor, aumenta a energia. Aí a gente tem que aproveitar o momento e engatar na dieta. E dizem que a gente tem que parar de comer para emagrecer. Outros já falam que se a gente para demais de comer, o corpo acostuma e é aí que a gente não emagrece mesmo. O que é mito, o que é verdade? Paro de comer ou não paro de comer se eu quero emagrecer? Nenhum dos dois. A verdade é que a gente precisa fazer um balanço do que a gente come. Na verdade, a gente tem que fazer uma alimentação bem distribuída de carboidrato, de proteína, para poder perder peso. Então, não é certo você parar de comer para perder peso. As coisas ruins, as coisas que a gente não tem benefício nenhum com elas, a gente pode tirar do nosso cardápio, que não vai fazer falta nutricionalmente. E também não está certo, a gente pode comer de tudo que você vai emagrecer. Você tem que fazer um balanço e principalmente ingesta de carboidrato, ingesta de proteínas e fazer escolha de carboidrato e proteína que você vai ingerir. Doutora, e a gente às vezes relaciona, né, que emagrecer é caro, porque a gente chega no supermercado, olha os produtos Diet Light, todos, às vezes, o dobro do preço do que um alimento que não tenha o Diet ou o Light. O Diet e o Light, se a gente quer investir e pode investir, eles realmente ajudam no emagrecimento? Vale o investimento? Não, não vale o investimento. A gente tem aqueles pacientes que precisam consumir esses produtos, né? Por exemplo, pacientes diabéticos precisam consumir, quando querem consumir alguma coisa doce, aqueles produtos que são diet. Mas a população em geral, que não é diabética, não tem necessidade. O importante é você reduzir o que você come e facilitar, gente. Precisa facilitar a vida, deixar de uma forma mais leve. Então, você pode até continuar, dependendo da sua alimentação. Se for uma alimentação balanceada, continuar o tipo, só que reduz a quantidade. Não precisa dificultar o emagrecimento. A gente pode ter escolhas boas, que não custa tão caro e reduzir o que a gente come no dia a dia. A dica da doutora Gisele é que emagrecer é para todo mundo. E a gente quer saber quem depende do SUS, quando tem que procurar um endocrinologista, quando tem que ter acesso a medicamento. Aqui o nosso compromisso também é com a saúde pública. Doutora, no SUS, como que funciona para quem precisa emagrecer? Qual profissional ela deve procurar? Como que é o acesso e a garantia aos remédios? Isso. Primeiro, o paciente tem que procurar a rede básica de saúde. Lá conta com nutricionistas, eles podem ser encaminhados para nutricionistas e pode, dependendo do caso, ser encaminhado para endocrinologistas também, mas sempre precisando do encaminhamento a partir da unidade básica de saúde. Em relação à medicação, existem medicamentos mais acessíveis que também são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, que ajuda sim no emagrecimento. Doutora Gisele, suas dicas sempre muito valiosas. Queria agradecer muito a sua presença. Obrigada pelo convite, por falar de um assunto que eu gosto tanto. Se pudesse, falava aqui mais umas 3 horas seguidas. Vamos falar mais sim. Pamela, obrigada por ter dividido com a gente a sua história inspiradora. Obrigada a vocês, é um prazer. Espero que muitas pessoas possam seguir as dicas da doutora, se empenhar, fazer atividade física, se alimentar melhor, para ter uma vida pela frente bem saudável. Perfeito. Ficamos aí com a dica da nossa especialista e da nossa convidada, emagrecer é saúde. E eu desejo a vocês um excelente domingo. Até o próximo Check-up Saúde.